É uma condição. É uma condição. Porque Gostei desse jeito. erradamente algumas pessoas acham que o autismo é uma doença e não é. É uma Ele condição. é um transtorno do desenvolvimento humano. E nós vamos Então falar sobre isso é então, uma porque ó, condição. primeiro, Claudinha, antes da gente falar sobre emagrecimento, eu queria que você explicasse para quem está aqui assistindo a gente o que que significa o espectro autista, né? E como é que você se descobriu nesse universo? Conta para nós. Então, o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Uhum. A criança já nasce com ele, ela não se torna autista. E ele pode trazer algumas condições associadas, como no meu caso é a superdotação. Ele entrou na minha vida há 36 anos Uau. com o Gabriel. E era meu primeiro filho, e eu já vi que ele era diferente, então logo procurei um médico, né? Mas naquela época não se sabia muito de autismo. Então eu custei a conseguir um médico que falasse, sim, seu filho é autista. Ele demorou muito para ser diagnosticado. Quando ele foi diagnosticado tardiamente, na época de 90 por aí, 90 por aí. Tá andando aqui. Tá? Não vou levantar. Ele quer que eu levante. Era um autista a cada 10 mil nascidos. Uau. Hoje, o Gabriel está com 36 anos. Ele foi diagnosticado aos 12. Então, aos 12, o médico falou para mim: olha, seu filho é um entre 10 mil nascidos. E eu ainda brinquei com o meu ex-marido e falei: ganhamos na loteria, né? Um a cada 10 mil. Hoje é um a cada 36. Uau. 36? 36. E vai continuar esse número aumentando. Isso quer dizer que é uma epidemia de autismo? Não. Quer dizer que hoje o diagnóstico é melhor. Entendi. Hoje as pessoas têm mais acesso ao diagnóstico e as pessoas de nível 1, como eu, que anteriormente não eram diagnosticadas, hoje já são diagnosticadas. Eu passei a minha vida inteira estudando sobre autismo, né? Aham. Porque tudo que eu fiz dentro da área foi por causa do meu filho. Eu fui militante da causa por 25 anos, mas o meu diagnóstico só foi feito aos 56. Por quê? Eu tinha todas as condições que daria para alguém pensar: não, você é autista. Mas como eu tenho a superdotação e eu me expresso bem, isso não era visto. Então eu tive diagnóstico de fibromialgia, de síndrome do pânico, de várias coisas que estão ligadas ao autismo. Eu só fui ser desperta por um neurologista quando eu tive uma crise de enxaqueca que durou 3 meses. Uau. Eu não conseguia abrir os olhos. Aí ele perguntou para mim: mas você é mãe de autista, você nunca testou para autismo? Eu falei: não, nunca me pediram. Aí ele virou e falou assim: pela resposta, eu acho que é melhor a senhora ir procurar, porque essa é a resposta de uma pessoa autista, Olha. né? Aí eu fui numa especialista em autismo em mulheres, porque é mais difícil de ser diagnosticado que o autismo masculino. Uhum. E ela virou para mim e falou assim: sim, fiz os testes todos, você tem um autismo, mas você tem algo além. Eu acho que é TDAH. Aí me indicou uma neuropsicóloga, ela fui eu testar para TDAH, mas saiu da curva e bateu na superdotação. Mas a gente tem, assim, algumas características de TDAH, de superdotação e do próprio autismo que se misturam. São
todos três neurodivergências, né? Neurodivergências. E uma pessoa pode ter até os três juntos. Eu brinco que eu vivo numa luta interna, porque o que o autismo fala para mim, não vai sair de casa, é estressante, fica a superdotação. Vai, você tem que conhecer coisas novas, você tem que aprender. Então, eu vivo assim, ó, nessa. Que coisa, né? Ô, gente, eu sou uma aprendiz, como eu falei aqui, né? Eu fui estudar para ver como é que eu ia até entrevistar a Claudinha, como é que eu trazia essas perguntas. A gente quer falar do processo dela também. E eu pedi para a Claudinha, Claudinha, tem alguma coisa, né, que você queira falar, alguma pergunta que você queira responder para a gente contextualizar? E ela me mandou um texto para eu entender uma coisa simples, fácil, que eu falei, caramba, que bom eu ter lido isso daqui, né? Eu queria mesmo entender o que que acontece para poder trazer ainda mais luz aqui para vocês e entender um pouco quando o assunto é o emagrecimento também. E eu fiquei impactada, porque, Claudinha, eu não sabia desses detalhes, guria. Eu não sabia que os padrões alimentares são diferentes da maioria das pessoas, né? Que alguns sentem fome, outros não sentem fome na hora que acorda e fica ali naquele hiperfoco, né? Horas a um fio sem comer, e a seletividade alimentar, né? Que, poxa, pode ser um grande desafio. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que isso impacta, né, essa relação com os alimentos e os hábitos de vida é, com o emagrecimento, né? Porque é um desafio, né, Claudinha? É. O diagnóstico ele é libertador porque você passa a entender várias coisas da sua trajetória que você apenas pensava assim, eu sou um pouco diferente, isso é frescura minha, como muitas vezes me disseram que isso é frescura, e só sou diferente. E o engraçado é que antes eu era diferente para ser normal, para ser típica. E hoje eu sou muito normal para ser autista. Então, muita gente fala assim: não, você não é autista. Então, isso também acontece. Agora, a restrição eu comecei a aprender com o Gabriel, porque eu tive durante a minha vida toda as minhas restrições, as minhas alergias, o meu afastamento assim de certos tipos de comida, mas eu acho, a minha mãe dizia assim, não, é muito fresca, né? Mas hoje eu entendo. O Gabriel já tinha uma seletividade muito maior. Ele não aceitava comida sólida. Ele só comia os alimentos muito quentes e as bebidas geladas. Então eu ficava doida, porque eu não conseguia fazer ele se alimentar e eu, nessa época, ainda não sabia que ele era autista. Aí, quando ele começou a alimentar dos sólidos, ele só aceitava miojo sem aquele pó, com aquele molho que a gente faz de tomate, feijão, tinha que estar fervendo, e as carnes. Então, ele não aceitava mais nada. Uau. Nessa época, ele começou a engordar assim exageradamente. E eu tenho que saber o que eu vou fazer com esse menino, porque eu também luto com meu peso, não sei o que fazer para mim. Aí comecei a pesquisar dentro do autismo e vi que havia uma corrente de profissionais que fazem a dieta sem glúten e sem caseína, que é a proteína do leite. Porque muitos autistas têm problemas intestinais devido à ingestão do glúten ou do leite. Aí eu falei, vou experimentar. E comecei a fazer com o Gabriel e foi assim dificílimo. Primeiro, para ele aceitar as alimentações novas e segundo, para as pessoas ao redor aceitarem. Porque quando você faz uma dieta sem glúten e você consome um glúten depois, esse glúten demora 8 meses para sair do seu organismo.
E eu fazia em casa, e às vezes o Gabriel ia para a terapeuta. Ah, eu dei um biscoitinho para ele, porque ele quis. Aí meu trabalho de 8 meses estava perdido, eu tinha que recomeçar. Então é só um exemplo, mas o geral demora muito para achar que aquilo é uma necessidade. Olha só, gente, você sabe, Claudinha, que eu tenho uma grande amiga que ela tem um filho também nível 3, não verbal, né? Uhum. A gente fala assim, né? O Gabriel também é E, não verbal. e ela é muito estudiosa e também pode saber que ali tem coisa, porque ela investiga, ela quer o melhor para o filho, então ela dava uma alimentação para ele cetogênica, né? Sim. E ela disse que ele respondeu perfeitamente. Então, que ela sabe exatamente o dia que ele vai para a escola e dão alguma coisa para ele que não faz parte do que ela está O dando em Gabriel casa. fica muito E aí agitado. já era. Ela fala, eu sei direitinho, né? Porque as pessoas não têm essa noção do impacto que a comida traz para o nosso corpo. E você estava falando aí desse olhar pouco empático, né, da sociedade para as pessoas autistas que querem emagrecer, que precisam, porque nós estamos falando de saúde, de vida melhor, de bem-estar, né? É muito desafiador, principalmente porque não é por mal, né, Claudinha? Não é por mal que ela dá o biscoitinho, o docinho, não sei o que lá. A Sim, gente aprendeu sim. assim com amor, né? Com esse carinho assim. E a pessoa não entende isso e acha, ai, que povo chato, ai, que mãe chata, não deixa o filho dela viver. Opa, não deixa não, porque não é só sobre a comida, né? Não é só sobre a comida. É, O glúten para eles pode causar muita dor. Pode prender o intestino ou soltar demais, pode ocasionar uma perda de vitaminas. Então não é só é um biscoitinho, não é só um biscoitinho. Mas eu, por exemplo, sou autista também e eu não tenho essa intolerância ao glúten. eu Então queria, isso a gente eu, precisa eu saber queria também. até perguntar isso para você também, porque imagina, né, com toda essa consciência, como é que foi para você, sendo autista, mãe de um filho autista, né, lidar com os desafios que vão além da alimentação em si, né? Porque tudo envolve um planejamento, uma sensibilidade sensorial. Conta um pouquinho Uhum. disso, Claudinha. Olha, eu acho que assim, para mim, tem dois lados da questão. Uhum. Uma que é mais difícil porque sou sozinha com ele. Então não tem ninguém para me ajudar. Porque algumas mães, embora seja difícil e tal, eu tenho meu marido que me ajuda, eu tenho a minha irmã, eu aqui não tenho. Então sou eu e eu. E às vezes tem uma amiga que mora em outro bairro que aí eu peço um socorro num caso de estar doente, alguma coisa assim, para me levar no hospital, mas no dia a dia eu e eu. E o outro lado que eu acho mais fácil é porque, como sou só eu que defino o que eu vou fazer e pronto. Claro, ótimo, a seu favor. É, só que eu tive, assim, muitas dietas que eu entrei. Eu fiz cetogênica, eu fiz Duncan, eu fiz HCG, eu fiz as injeções e eu emagrecia até um certo momento. Daqui a pouco nada me levava para frente. Aí eu voltava no profissional, o profissional falava assim: é impossível, você não fez direito. Você está mentindo. Porque se você tivesse comido só isso aqui, e às vezes até comia menos. Se você tivesse comido só isso aqui, você tinha emagrecido. No HCG, a médica falou assim: geralmente as pessoas que fazem por 40 dias emagrecem de 8 a 16 quilos. Tá. Passei 40 dias com ingestão de 500 calorias. É uma coisa cruel. 500 calorias. Fiz tudo que foi falado, tomei as injeções e tudo mais. Cheguei lá, eu tinha emagrecido 4 quilos. Aí começou a desconfiança. Você não fez. Você não fez isso, não fez aquilo.
E fora o mau humor que a gente fica, porque mexe com tudo, seus hormônios, com seu humor, com tudo, né? Aí quando há 6 meses atrás, eu estava com 106 quilos. Meu Aí Deus. eu falei, gente, eu não consigo ir para frente, mas eu também não aguento mais em nenhum neurologista, nenhum nutricionista que me invalide. Eu não quero mais fazer essas dietas que toda hora é uma e você não consegue. Uma você pode comer ovo, outra você não pode comer ovo. Uma você tem que se entupir de gordura, outra você não come gordura nenhuma. Falei, eu não quero isso. Aí eu mesma fiz para mim uma dieta de 1.000 calorias, o que eu sabia que estava menos do que era a minha necessidade, mas como eu estava com 106 quilos, falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí passei um mês nessa dieta doida minha, mais tensa. Foi uma época muito difícil da minha vida. Estava muito tensa. Aí eu emagreci 6 quilos. Mas, pensando, eu não vou conseguir manter isso. O que eu vou fazer da minha vida? Aí um dia eu estava vendo o Instagram, apareceu uma moça alegre, sorridente, e falando, eu emagreci 54 quilos e estou mantendo. E eu como pão. Eu falei, não, ela come pão. Eu vou ter que entrar nesse negócio, porque a minha dor de todas as dietas era não poder comer pão. Aí eu emagreci um tanto, daqui a pouco falava, já posso comer pão. Aí começava a comer pão e outras coisas. Aí engordava de novo. Então não é que eu não consigo emagrecer. O difícil é conseguir manter comendo coisas que você gosta. É verdade. Aí essa era a propaganda do MC. Falei, vou entrar. Mas já entrei pensando assim, não acredito que tenha uma outra autista lá. Eu tenho que saber que eu não posso me comparar com ninguém de lá e que a minha jornada vai ser diferente. E também vou aproveitar porque eu conheço e sei de ler também que muitos autistas estão acima do peso, e é um grande número mesmo, por causa dessas questões de intolerância, de seletividade, de hormônios mesmo. Então, falei, eu posso entrar, ver se dá certo, e daí a pouco vai vir mais gente autista para o negócio. Olha isso, gente, porque ela viveu o processo do GPS do emagrecimento verdadeiro. Ai, meu Deus, será que deu certo, Claudinha? Então, depois desses 6, eu já emagreci mais 14,5. Então, são 20,5 quilos nesses 6 meses. Olha aqui, Tem gente. gente que perdeu mais do que eu no MC? Muito mais. Tem gente que perdeu menos? Também tem e estão felizes. Porque o negócio não é só o seu emagrecimento. É lógico que emagrecimento é o que te leva e é o que te move. Resultado, né, Claudinha? Resultado. A questão não é essa. Eu nunca tinha emagrecido sem essa preocupação de que não posso comer nada do que eu quero. Então, eu comia, pegava uma coisinha e falava assim, vou comer só um pedacinho, e não conseguia comer um pedacinho, comia um monte. Ou eu falava assim, não vou nem passar perto, porque não posso ter em casa, não sei o quê. Luciana, antes de eu começar o MC, a minha sobrinha veio aqui, ela é de BH. Ela é de BH não, ela estava trabalhando em BH. Ela me trouxe doce de leite. Ai, que delícia. E eu estava na dieta. Aí eu virei para ela e falei assim, eu gosto, mas não vou comer agora. Quando eu puder, eu como. Antigamente, esse doce de leite não ia ficar ali. Até porque eu ia me sentir na obrigação com ela de comer. Mas aí eu entrei no MC e
eu já não sou muito de comer açúcar, eu raramente como. Então, para eu sair para comprar um doce de leite, eu não vou. Mas se a pessoa me dá, eu acho que eu tenho que comer. Mas aí veio o MCI, um mês sem açúcar. Falei, isso para mim não é difícil, porque eu já fico sem açúcar. E você sabe que o doce está ali e Você não teve ele não me vontade de faz. comer ele ainda? Não tive vontade. E ele está lá. Antes eu não podia ter isso em casa. Hoje eu já posso ter o que eu quiser dentro de casa, que é lógico que uma hora ou outra você tem uma tentação, mas na hora que vem, eu paro e penso assim: amanhã de manhã, como eu vou estar se eu comer esse negócio aqui? Se eu comer uma bacia de pipoca, que era o que eu fazia antes, se eu comer uma coisa qualquer, desbragadamente. O que, que eu vou responder no meu GPS? Olha Então, aí a consciência que veio criando aí. Ô, Claudinha, isso que você falou aqui é muito forte. Eu nunca tinha emagrecido sem a preocupação do não posso, não posso, não posso. Porque, gente, quando eu falo de emagrecimento verdadeiro, aqui com a Claudinha, nós não estamos falando que ela emagreceu 20 quilos. Eu vou mostrar, porque eu sou exibida, né? Eu adoro mostrar às pessoas, valorizar cada conquista aqui, porque esses 20 quilos aqui não é o fim que é importante. É o processo, é a continuação. Claudinha não conseguia sustentar um processo. Aí ela vem para cá. Uma esse pessoa. vestido já foi apertado 2 vezes, tá? Ai, que delícia! Uma pessoa que é autista, com superdotação, que tem ali. Como é que foi que a moça falou? Condições. Que tem condições, né? É, que não é sobre o comer ou não comer, né, gente? Ela pode comer o doce de leite dela. Ela decidiu que não quer comer ele ainda e tá tudo bom. E a gente sabe que cada pessoa tem um caminho próprio. O que que mudou, Claudinha, quando a gente fala dessa diferença do que você O que passou? mudou, basicamente? Ontem eu comi um doce de abóbora, que eu mesma fiz, mas com xilitol. Olha aí. E ficou uma delícia. Eu até falei com a Zete, minha companheira lá. Eu falei, Zete, nunca o negócio errado deu tão certo. Porque eu tinha feito uma abóbora para eu fazer grelhado. Aí coloquei ela para cozinhar e fui ver o shot. Virou padre. Alexandre dando as broncas dele e eu prestando uma atenção. A abóbora quase que desmanchou. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer com essa abóbora, gente? Aí fiz um purê pro Gabriel, ele gosta do purê, eu não gosto. E ainda sobrou abóbora. Falei, eu acho que eu vou tacar um xilitol e um coco aqui dentro e vai ser dentro do que a gente pode, que é um carbo recomendado. Delícia, gente. E é assim que eu tenho feito. Então, o que mudou para mim, basicamente, é que ao entrar no meu grupo, por exemplo, o grupo interage muito, né? Aí teve um dia que alguém, a Zete, colocou uma salada de repolho roxo. Aí eu virei para ela e falei assim: me pede para comer tudo no mundo, mas não me pede para comer repolho roxo. Aí começaram. Não, mas isso é porque você não está acostumada. Não, come só um pouquinho, experimenta, vai. Aí eu falei, gente, não é assim. As minhas duas condições, elas me fazem ter um bloqueio em relação à cor roxa na comida. A beterraba eu ainda suporto, apesar de que eu não gosto. Mas o repolho dá uma aguinha nele, que é aquilo que me dá aversão. Não é o repolho em si. Mas tem autistas que têm aversão à textura de certa comida, à cor de certas comidas. E as Temperatura, né? pessoas acham assim: ah, não, você tem que oferecer tudo e ele tem que comer.
E não dá certo, porque a pessoa pode até comer, mas ela vai passar a vida não gostando daquilo. Mas eu acho assim, deve oferecer variedades para que ele descubra uma que ele goste e ele vá. Já na superdotação é um pouquinho diferente, porque se eu comer alguma textura, por exemplo, alguma coisa que eu não gosto, vou dar o exemplo da minha mãe. Minha mãe falava assim, tudo para ela se curava com chá. E eu não gosto de chá, é uma coisa que nunca gostei. Hoje em dia eu tomo chá de moringa da Júnior. Tomo. Credo. Hoje em dia eu tomo, mas é uma coisa que eu nunca gostei. O chá me enjoava. E ela falava assim, mas tem que tomar, não tem gosto de nada. Mas isso é muita frescura. É uma água, tampa o nariz, bota para dentro. E às vezes ela falava assim, eu te provo que isso aqui não tem gosto de nada. De qualquer coisa assim que ela quisesse me dar. Aí ela podia esconder alguma coisa no feijão. Uhum. Ela podia. Eu percebia. Que coisa. Tem crianças, por exemplo, autistas, que elas cismam com uma marca de produto. O Gabriel teve uma época que era biscoitinho da Mônica. Só comia esse biscoito. Mas uma vez uma moça me contou de uma criança que era apaixonada em nuggets da Sadia. Só que o da Sadia estava muito caro. E acho que a mãe não tinha, ou tinha em casa. Fez um do outro, de outra marca. Aí ela virou e falou assim, mas eu tenho alguns da Sadia, eu vou misturar para que aí ele não perceba. Diz que o menino pegou o primeiro nuggets, comeu, tudo bem. No segundo, ele não é Sadia. Ele não provou pelo cheiro do negócio. Ele já falou que não era. E alguns autistas também têm essa exacerbação dos sentidos. Então eles vão perceber, não adianta querer enganar. Então eu hoje, adulta, prefiro falar, olha, eu não suportaria comer essa comida. Se a pessoa vier me dar alguma coisa que eu não gosto, hoje eu já consigo falar. Mas antes eu comia para não parecer a estranha que não comia tal coisa. Tem educação, mas né? É complicado. Então eu prefiro assim explicar e vamos aos poucos, olha para você né? ver, gente, uma pessoa de dieta, uma pessoa que precisa de viver melhor, né? Todo mundo precisa de viver melhor, mas nessa condição, né, você tem que dar melhores condições para ele mesmo de viver. E a obesidade, o sobrepeso, poxa, não ajudam em nada, né? Não ajudam em nada. E olha como é que a gente enxerga direitinho quando a gente ativa o GPS e não está seguindo um cardápio. O emagrecimento, ele respeita essa individualidade aqui, né? Ele respeita você. Você não tem que comer o repolho roxo. Sim. Imagina se eu falasse, Cláudia, agora você tem um cardápio aqui que você tem que comer não sei quantas gramas de repolho roxo para emagrecer. Sim. O que você vai fazer? Ou então, é aquela coisa, né? Muitos autistas e mães de autistas, elas têm essa dificuldade porque não dá para encaixar nesses métodos para emagrecer tradicional aí. Fecha a boca, só pode comer E isso. até porque não entende que a sua fisiologia também é diferente. Porque muitas pessoas também, erradamente, acham que o autismo é um problema mental, o que não é. Ou que o autismo é apenas um jeito de ser, o que também não é. Ele te traz, sim, um pensamento divergente, um modo divergente, mas o seu organismo também funciona diferente. Então, não adianta eu, autista, superdotada, achar que eu vou perder 54 quilos como a Luciana perdeu da mesma maneira. Não vou. Mas também eu vou fazer aquilo que
é o melhor que eu consigo fazer. Dentro da sua realidade, é a sua Dentro da minha individualidade. realidade. E dentro da minha realidade, dentro do próprio MC, eu vi que eu estava sempre entre as 5 primeiras da minha turma. Então, é possível, é possível. Mas uma das coisas também, assim, que é importante, a minha amiga pastora, Grazi Ei, Carvalho, aí, Grazi! ela é Ai, que autista legal. também, Ai, Luciana. que legal, Grazi! Ela é pastora aí de BH. Ah, vou assistir É, então um dia desses, claro. vou falar para Ah, ela entrar em contato com você. Mas olha só, como tem coisas que são pequeninas e que para a gente faz diferença. Acho que foi mês passado, o Alexandre me deu uma bronca e eu fiquei muito brava, até mandei para você, né? Por quê? Eu achei que eu estava agradando ele, porque ele chegou no grupo e falou: gente, vamos fazer, não sei o quê. Aí eu falei assim: Alexandre, eu estou fazendo. Olha aqui a minha listagem. Eu estava anotando quantos cargos recomendados eu estava comendo no dia, quantos. O restrito a gente sabe que é um, né? Mas os outros, atenção e tal. Aí eu ia, porque aquilo estava me fazendo toda hora olhar a lista e memorizar. Aí o Alexandre virou e falou assim: mas você não precisa disso. Você já chegou até aqui e você não precisa. Aí eu falei: Alexandre, a minha mente é visual. A minha sobrinha também já entrou aí, ó. Essa autista já trouxe para o MC. a Mabel? Aí eu tentei explicar para ele, mas eu não consegui. Falei: deixa para lá. Quando foi na semana seguinte, aconteceu uma coisa comigo que eu falei: é isso que eu tinha que ter explicado para o Alexandre. Conta. O que acontece é o seguinte: o meu tipo de aprendizagem é através da escrita. Então, eu estava aqui em casa, falei: tem que ir para o mercado. Fiz uma listinha e daqui a pouco vou para o mercado. Cheguei no mercado, cadê a lista? Ai, Esqueci a meu lista. Deus. Só que eu já tinha escrito. Então eu comprei tudo que estava na lista. Cheguei em casa Uau. com aquilo tudo. Aí depois eu falei, o Alexandre falou que eu não preciso escrever. Mas olha como é que escrever me Foi bom ajuda. para você. Porque toda hora que eu estou anotando ali aquilo que eu estou comendo, eu estou incorporando aquelas tabelas, aquelas coisas do MC. Todo mundo precisa de fazer isso? Não. A Mabel, que é autista, também está no MC, ela precisa fazer isso? Acredito que não, mas a Cláudia precisa. Que legal. Sua Então, individualidade precisa é disso. isso que a gente tem que ver. Porque não é porque somos autistas que somos todos iguais. Uhum. Somos completamente diferentes. Tem os níveis de suporte, mas, por exemplo, a Mabel é nível 1 também, como eu. E nós somos completamente diferentes. Ela, no primeiro mês, aí nem fez um mês de MC ainda, já está 6 quilos mais magra. Menos de Sim. um mês. Então, ela fez o caminho dela Encaixou, olha, dentro. dentro É isso, dessa gente. proposta. Muitas mães, muitas pessoas, muita gente que está aqui nessa live não tem esse esclarecimento, né, Claudinha? E tá tudo bem, porque a gente foi imposta a dieta e exercício para Sim, emagrecer, fecha a boca e vai fazer dieta. E não é, gente. Quem quer emagrecer e manter tem que encaixar na sua vida, né? Tem que ter um prazer com uma direção, porque também não dá para ficar solto. A Claudinha precisa de escrever e tudo bem. Eu entendo o que o Alexandre quis falar, é porque a gente não precisa ficar agarrado ao detalhe, né? Ali, se o seu prato tem de 120 a 150 gramas de proteína e você completa até 300, tá bom, não precisa de ficar tão coisa com carboatenção, blá, 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 blá. Eu entendi isso que ele quis falar também, mas eu entendo total a sua necessidade palpável de entender o que você está fazendo, memorizar e aprender, né? E aprender. Isso é muito importante, gente, não, para mas eu vocês que também estão. entendo ele
porque ele precisa falar tudo pra gente ali Claro. para a maioria. E eu entendo que eu sou a minoria. Entendi. Aí agora ficou maravilhoso Aí essa fala sua. eu pego aquilo que me Isso. cabe. Aquilo que não cabe, eu vou lá e reclamo. Tá tudo bem, né? Aí eu vou E é lá e muito bem reclamo. escutada, e a gente adora isso, porque isso aqui, gente, é crescimento de todo lado. Não, ele ligou para mim, coitado. Coitado nada, ligou feliz, porque essa troca é muito importante Ele pra gente. A gente está num ligou para papel, mim e eu expliquei. a gente está num Mas papel muito importante de intermediador desse caminho que vai encaixar na vida da pessoa de acordo com o que ela escolher, né? aí eu falei com ele isso, falei, Alexandre, vai chegar mais autista aqui. E Amém. eu sei que já estão chegando. Além de mim, da minha sobrinha, eu sei que já tem outras. E tem E gente que nem engraçado que, sabe, né, Claudinha? Nem sabe. sim, na minha turma, uma pessoa chegou para mim no privado e falou assim: eu estou me identificando tanto com as coisas que você diz que eu acho que eu sou também. Você acha que eu devo procurar? Eu falei: aí é com você. Só você pode te responder essa pergunta. Para algumas pessoas, o diagnóstico é libertador, como foi para mim. Para outras, pode ser motivo dela se sentir mais isolada, né? E aí ela não querer falar. É o jeito de cada um. Então, Verdade. quer dizer, tá chegando. Aí eu falei, Alexandre, é isso, a gente tem que falar porque mais gente vai surgir e quanto melhor vocês estiverem lidando, mais inclusão vocês vão poder proporcionar. Isso é maravilha. Gente, ó, eu falei com vocês. Eu fui estudar para conversar com a Claudinha aqui, porque eu precisava de entender pelo menos um pouco. Eu saio daqui Ave Maria, né? Com muito mais bagagem. Tudo é aprendizado, gente. Se a gente não se abre para aprender, a gente fica no automático. E aí fica muito básico, né? A gente passa batido de muita coisa. E olha que legal, quanta coisa a gente aprende. Se a gente, que não é neurodivergente, precisa, né? É para todo mundo, não é para autista. Né? Não o que é legal aqui que a gente está mostrando para vocês é que o método, ele se encaixa na sua vida. Ele não é engessado. Ele está respeitando quem você é. E aí sim você consegue emagrecer e manter o peso, porque não é só sobre comida. A gente já sabe das seletividades, né? Dessa condição, existem Tem mesmo. a parte de sono, Tem a porque a parte gente também emocional, né? A gente precisa, tem que falar sobre isso. precisa cumprir um horário de sono. Mas o Gabriel, por exemplo, tem distúrbio de sono. Eu tenho dificuldades para pegar no sono. Então, às vezes, eu custa pegar no sono, peguei no sono, ele acorda. Aí lá vou eu acordar e vou lidar com ele. Então, essa parte também precisa ser entendida nos autistas, porque alguns têm esse distúrbio de sono, então não adianta você falar, você precisa dormir 8 horas por dia para você ficar bem. Porque aí é só mais uma coisa dele ficar, eu preciso dormir, eu não durmo, eu não durmo. Eu não... A gente fica com aquela questão na cabeça. Outra coisa são as vitaminas. Eu, por exemplo, esse mês, eu e Gabriel tivemos que suplementar a vitamina B12. Uhum. Muitos autistas têm Importante. déficit de B12. Aí eu notei, eu tenho hipotiroidismo também. Que Ela tem hipotiroidismo também. Emagreceu quantos quilos, 20 Claudinha? quilos. 20, 500. E 500, hein, Mas gente? eu fui conversar com a Júnia. Aí a Júnia virou e falou assim: não, você pode tomar essa suplementação aqui. Pergunta para o seu médico, porque uma coisa que ela não faz é interferir. Sempre pergunta para o seu médico. Sim. Mas para a sua queda de cabelo e unhas, tem a biotina que você pode. Eu percebi, eu mandei meus exames para ela, porque um do colesterol lá, um deles, que não é o bom, agora eu não lembro qual que é,
Mas o bom estava muito bom. E o outro não estava muito bom. Aí o médico quis passar a medicação. E eu perguntei para a Júnior, Júnior, você acha que é necessário medicação? Porque eu nunca tive colesterol alto. E eu não sei por quê, porque eu estou me alimentando muito bem. Aí ele mesmo, o médico mesmo falou, isso aqui pode ser da sua parte genética. Como eu. Porque na minha família tem, realmente. Aí eu falei, mas eu não quero tomar remédio. Aí a Júnia virou e falou assim, eu não posso atravessar o seu tratamento. Mas você vai procurar seu médico, vai perguntar para ele se você pode, por 3 meses, suplementar um ômega e fazer suplemento com chia e linhaça nesses 3 meses. Se em 3 meses esse colesterol não baixar, aí você toma a medicação que ele quer, trata isso com ele. Aí eu fui e falei com ele. Eu falei, eu não preciso deste remédio, eu sei que eu não preciso. Aí ele virou e falou assim, não, então vamos tentar. Então eu estou fazendo isso. Então tem essa parte por trás, né, do MC, do GPS, que é todo esse cuidado com cada uma das pessoas. De perceber quem é quem e quem precisa disso, quem precisa daquilo. Porque, por exemplo, eu jamais iria perguntar, eu posso parar de tomar o meu remédio para hipotiroidismo? Não ia fazer isso. Mas uma coisa que é possível e ter uma saída como essa, que é uma saída natural, e que é uma coisa que em muitos autistas acontece, que é essa falta dessas vitaminas, poder propor isso é ótimo. E essa B12, ela faz uma diferença na vida da gente. Eu não sabia, Claudinha, da B12, como ela é importante. Né? Eu fui à médica ontem, estou finalizando um check-up, e ela falou comigo assim: Poxa, você ganhou uma estrela dessa vitamina sua B12, você não suplementa? Eu falei, não, 872 a minha vitamina B12. Aí agora falta eu andar com uma medalha de tão chique que eu tô achando. Sabe quanto que estava a minha? 250. A Olha do para você. Gabriel estava 200. Aí as pessoas, né, viram e falaram assim, mas você não come carne? Ai, porque você está fazendo dieta, você não come carne. Falei, gente, eu como carne. Eu como muitas coisas que tem B12, eu como muitas sementes que tem B12. Mas alguns Sim, autistas, por problemas estruturais dele lá, da genética dele, ele não não absorve, produz isso né? aí ou não absorve. Aí a gente vai entendendo essas coisas, né? E É é bom que a gente maravilha. passe para frente, porque, por exemplo, eu falei com uma outra conhecida que tem uma neta autista. Falei, olha a B12 dela, porque aconteceu isso comigo essa semana. Ela falou, não sabia. Agora eu É, vou prestar atenção baixa nisso também. energia, né? E às E vezes a pessoa tem sintomas, mas ninguém liga, é, né, nisso. Ah, a menina está muito agitada. Mas ninguém pensa lá que a agitação dela é por essa falta de vitamina. Vai achar assim, é por causa do autismo, ou no autismo eles são assim mesmo, tá e não vendo? precisa Não, ser. não É precisa. isso. Não precisa ser sofrido, né, Claudinha? Não precisa. Sabe, gente, olha quanta ligação tem isso aqui, é, na vida real e na vida com condição, né? Porque é aquela coisa, não se encaixa em você, independente de condição ou não, não vai para frente. Não é sustentável, ponto final. E a gente ignora esse lado emocional, né, os nossos hábitos, tudo isso interfere e influencia no nosso emagrecimento, Ô, principalmente das Lúcia, sabe que pessoas. até o. Oh, desculpa, te cortei. Não, eu queria te perguntar sobre isso, mas pode falar à vontade, aqui não tem problema cortar. É Não, só para eu. eu fiquei assim. Você sabe que até o Gabriel emagreceu? Pois é. E ele, assim, ele não faz tudo do change, né? Ele come as coisas dele. Mas como a minha alimentação também melhorou,
Consequentemente, a dele melhora. Claro. Ele emagreceu 6 quilos. Ai, meu Deus, Gabriel, querido. É isso, gente, sabe? Porque também Porque tem que andar comigo. Na hora que eu vou levar meus quilos, né, para passear, ele vai também. também vai. É muito importante a gente saber isso, gente, principalmente para pessoas que têm um funcionamento cognitivo diferente, né? É preciso de um olhar mais estruturado para criar esse novo hábito. Olha o Gabriel, ele melhorou. Né? Ele melhorou, ele está inserido num ambiente que ainda está a favor dele, porque a mãe dele entendeu essa importância e tem essa consciência, né, Claudinha, que vai além de um docinho, de um negocinho aqui, não. Ele tem que estar bem, ele tem que estar se sentindo bem para ele desenvolver do jeito dele. E é isso aí, gente. A gente também, sabe? A gente tem que parar com isso, de arrumar problema onde não tem. Problema é fazer dieta. Problema é o médico ficar rindo da sua cara e achar que você não está fazendo um negócio que é falta de força de vontade. Isso acaba com o nosso emocional. Quando eu falo que a dieta quase me matou, Claudinha, essa vida de dieta, é verdade, gente. Eu não acreditava mais nem em mim, porque eu achava que eu era um zero à esquerda. Pô, tá ali, vai no médico caro pra caramba. O médico passa os negócios, passa o remédio, passa. Blá, blá, blá. Eu não consigo emagrecer e manter. Então, eu que sou ruim. Não, não dá você viver num lugar que onde a roupa não te serve, Uhum. onde as regras você não consegue. Por um momento você vai se esforçar ali absurdamente, mas para quem quer levar isso para a vida, esqueça. Perda de tempo, perda de Então, dinheiro. foi o que eu te falei. Eu sempre consegui emagrecer quando me propunha essas dietas, ainda essas dietas doidas. E nessa época, Luciana, eu viajava demais porque eu dava aula em curso de extensão para terapeutas e professores de autistas. Então, todo mês eu estava num lugar diferente. E ia para aqueles hotéis maravilhosos. Ah, o senhor tem um ovo só aí para mim, porque é o que eu posso comer é ovo. E aquele banquete de coisas. E eu Pode nada. restrita, o pessoal na churrascaria, eu comendo brócolis. Então eram umas coisas assim que você não consegue manter no seu dia a dia. É muita dor. No MC eu faço o meu cardápio, faço as adaptações do Gabriel, não não tiro dele o biscoito que, por exemplo, não tem glúten, mas tem açúcar. Ele gosta, não dou um pacote, mas dou um pouquinho na hora do lanche. Eu não tiro dele esses pequenos prazeres. Mas o restante, tipo assim, que ele tomava antes, refrigerante, ele não podia tomar Guaraná e Coca-Cola, por causa das convulsões que ele tem epilepsia. Uhum. E agitava demais ele. Mas podia tomar outro refrigerante, eu dava. Hoje não toma mais nada de refrigerante. Quando saio com ele, eu vejo que ele quer, assim, posso até dar um daquele H2O, uma coisa que vai atingir menos, mas não tem aquela falta de que a minha casa tem que ter Coca-Cola, a minha casa tem que ter açúcar, a minha casa tem que ter isso, porque senão ele não vai comer. E você vê ele sem estar seguindo, né, a risca, ele emagreceu os 6 quilos dele. Eu fiquei, gente, eu Que não beleza. esperava. Que beleza. Eu fui, pesei, porque sempre eu me peso todos os dias, mas eu não peso ele. Aí teve um dia que eu estava na farmácia com ele e ele quis subir na balança da farmácia menos 6 quilos. Aí eu falei, essa balança tá doida. Aí eu falei, vou pesar, porque eu pesei de manhã, eu sei o meu peso. E estava mesmo certa. Que beleza, Claudinha. Isso é só vida que ganha, né? Só qualidade que ele ganha, porque, gente, vai muito além de quilo na balança, sabe? Vai da vida que a gente ganha. Agora eu olhei pro relógio e falei, gente, não acredito Já que acabou? já temos uma hora que nós estamos aqui nesse papo Meu Deus do maravilhoso, céu. enriquecedor. E eu E queria, deixa eu só Claudinha, falar um eu negócio antes de queria você que você terminar.
Eu queria que você falasse o que você quisesse aqui Não, é nesse que teve final, assim. uma pessoa que comentou aí sobre o neto, descobrir que o neto é autista e que também estão desconfiando que ele tem TDAH, mas ela não acredita que ele tem TDAH porque ele é muito calmo. Uhum. E olha, pode acontecer. Não estou descartando isso. Mas também pode acontecer como eu. Eu fui fazer os testes com a TDAH. Eu não tinha TDAH e tinha superdotação que eu nunca ia imaginar que eu tivesse. E existem as pessoas que têm o autismo, o TDAH e a superdotação. E um, às vezes, pode predominar o outro, como é no meu caso, a superdotação, ela mascarou muitos dos meus sintomas de autismo. Uhum. Então, por isso foi mais difícil que eu fosse diagnosticada. Então, põe na sua cabeça que vou fazer o teste e Deus vai dizer o que essa criança tem. Não deixa de fazer porque você acha que ele é calminho, ele não é TDAH, porque pode ser. O diagnóstico liberta, né? Muitas vezes é o que a gente precisa mesmo para continuar. Ele não pode te definir, ele tem que te libertar. Porque, como a Sim. Claudinha falou, não é uma doença, né? É uma condição que precisa de cuidados, como todo mundo precisa, né? Cada um é Estão perguntando individual. aí o que é MC. Ah lá, o que é MC? O que é Perguntando o que MC? é MC. Você sabe que Movimento change, de mudança. isso Movimento da mudança. é um movimento da mudança, gente, que se encaixa na sua vida. Você não tem que ser outra pessoa. Ele te deixa melhor do que você já é. E não é para ninguém, é para você viver melhor, sentir melhor, sabe? Curtir muito a vida como a gente merece. É sobre isso o movimento Change. Ele emagrece. Ah, emagrece. Ele tem um passo a passo que essa maravilhosa que está aqui conversando com a gente seguiu lindamente e mandou embora, gente, 20 quilos. Não tem coisa de porque a Aí condição eu dela. já tava 6 quilos mais magra, nos 96. Aqui você já estava nos É, 96, né, Claudinha? é, E, gente, eu comecei com 102, né? olha isso. Aí foi para 96, eu entrei no Change, agora eu tô com 81,5. Já Ah, emagreci então já também vamos dessa foto. atualizar essa foto aqui, É, ó. Né? Porque é uma É uma metodologia tão maravilhosa que ela inclui todo mundo. Ela é super inclusiva. O emagrecimento verdadeiro, gente, ele precisa ser inclusivo, porque não existe um caminho único, né? Cada pessoa tem uma história, uma realidade, um processo, uma vontade, um jeito único de viver esse processo mesmo. E quando a gente tenta seguir essas fórmulas doida, engessada, a gente se frustra. Agora, quando a gente entende a nossa individualidade, trabalha com as nossas potencialidades, né? A gente trabalha com ela e não contra ela, tudo muda, gente. Essa conversa aqui hoje é só o começo, alguém né? Porque eu sei. perguntou ali em quanto tempo. Em 4 para 5 meses. Só que eu continuei no MC. Aí eu já emagreci mais depois desses 14 quilos. Agora já estou um pouco E mais. sabe o que Mas, eu acho, gente? assim, a minha best, que agora não está vendo essa live, falou que vai ver depois, que é Quem é Zé? a Zete emagreceu 44 quilos. Então, gente, nesses mesmos São 4 meses. colegas de turma. Não, a gente conversa todo dia. Que E para vocês conexão. verem como que inclui todo mundo, que a gente faz mais ou menos as mesmas coisas, mas o meu organismo é diferente do da Zete. E eu não posso achar assim, a Zete emagreceu 40, eu emagreci 14, eu tô mal. Não, eu emagreci, tô conseguindo manter, eu não conseguia manter antes. E eu sei que eu vou ficar no MC, eu vou ficar, perde 1 quilo aqui, perde outro ali, daqui a pouco eu tô lá nos 44 que a Zete perdeu. É isso aí. E também não é uma disputa pessoal, é uma ajudando a outra todo dia. O Zeli sabe das nossas coisas. E não é sobre Aí eu quanto não tempo, entendi isso gente. direito, como é que é isso, como é que é aquilo?
Então, gente, cabe todo mundo. E também, se você acha que você tem uma certa condição, que isso precisa ser visto, ao entrar no MC, você procura a Luciana, procura a Júnia, procura o Alexandre. Olha, para mim, eu tenho essa particularidade, que eles vão te atender dentro da sua particularidade. Então, não deixem de procurar por se sentir diferente, que você não vai conseguir. Eu sou a mais diferentona e consegui. Ai, Claudinha, que delícia receber você aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Eu queria te agradecer a oportunidade de aprender mais ainda com Ah, você. eu que agradeço. Poxa, foi só a primeira live sobre esse assunto, que a gente tem muita coisa para falar, né? Eu acho que a gente pode Bora, fazer uma de seletividade alimentar, a outra sim. sobre as emoções, né? Esse controle das emoções, que é tão forte essa condição, que inspira cuidados mesmo, porque envolve muita coisa, né, Claudinha? E a comida também. Então, tem muita coisa para a gente falar, mas o primeiro passo foi dado e eu queria te agradecer a E fora as oportunidade. amizades maravilhosas que a gente tem dentro do MC, É né? muito maravilhoso, muito A maravilhoso. Neuma me ajudou desde o primeiro dia, o Zeli, a Noeli que está aí, que eu admiro demais, a Zete, a Raimunda. Então, obrigado para todo mundo. E essa inclusão está sendo feita por vocês, isso é o mais Ah, bonito. querida, eu vou te tirar com um beijo no seu coração para eu dar os recados finais, tá? Beijo, Muito Luciana. Você obrigada pela é a minha oportunidade. maior inspiração, porque eu falei, antes de falar, eu quero emagrecer, eu quero sua alegria. Ai, amém. Gruda aqui que ela é para Um todo mundo. beijo.